Olá, hoje a gente vai conversar sobre um material bem reflexivo, sabe? É um trecho do texto A Busca Silenciosa pelo Lugar Certo, do Theobin Alves. A imagem que ele usa logo no começo, paieiro no canto da boca fazendo uma fumacinha, já coloca a gente nesse clima, né, de introspecção. Parece que a gente está ali, do lado, observando alguém pensando fundo. E o fio condutor dessa nossa exploração hoje é algo que acho que todo mundo sente em algum momento. Essa busca constante por um lugar para chamar de seu, por pertencimento, por sentido na vida. Aquela sensação chata às vezes de não se encaixar, mas que anda junto com uma esperança, né? Uma esperança teimosa de que sim, existe um lugar certo pra gente. Então a nossa missão aqui é meio que desvendar essa busca e olhar para a perspectiva super gentil que o texto traz sobre os erros, os tropeços que a gente dá no caminho. E essa busca ela é universal mesmo, né? Quem nunca se sentiu um pouco fora do eixo, tentando entender onde se encaixa, qual é o seu papel de verdade? O texto toca nesse desejo profundo que a gente tem por conexão, por um lugar onde a gente possa ser quem é, sabe? Inteiro e ser visto assim. Isso atravessa gerações, culturas, é muito humano. Com certeza. Bom, vamos analisar isso mais de perto, então. A primeira coisa que me saltou aos olhos foi essa ideia, libertadora, eu diria, de que talvez os nossos erros, sabe? Aquelas tentativas que não deram certo, talvez não sejam prova de que a gente é mau ou que tem uma falha fundamental. Como o autor diz, talvez não sejamos o mal que dizem que somos. Isso já muda tudo, né? É um jeito bem diferente de olhar comparado com o julgamento que a gente costuma fazer. É uma virada de chave, sim. Em vez daquela autocrítica pesada, o texto sugere outra leitura. Estejamos apenas tentando acertar, mas nos lugares errados. Isso humaniza muito a falha, né? Sugere que, por trás de muita coisa que deu errado, tinha um esforço real, uma boa intenção, talvez. Só que foi direcionada para um lugar, um contexto que não comportava aquilo. Não tinha espaço. Essa ideia de tentar acertar no lugar errado, nossa, é muito forte. Porque valida a intenção, mesmo que o resultado frustre, né? E o texto não fica só na teoria. Ele dá exemplos bem concretos. O primeiro, tentando amar onde não há espaço. Ah, isso deve doer em muita gente, imagino. Exato. É quando a gente coloca a nossa emoção mais profunda, nossa energia de afeto, em situações onde não tem como florescer, sabe? Falta troca, falta condição básica para o amor vingar. Pode ser um amor que não é correspondido, uma família complicada, até tentar se doar num trabalho que só suga a gente. É um esforço no vazio que cansa demais, drena a alma mesmo. Nossa, e o desgaste que isso causa é enorme. É tipo tentar regar uma planta no asfalto, né? O segundo exemplo que ele dá segue essa linha do esforço que não encontra eco, tentando compreender quem ainda não aprendeu a ouvir. Sim, isso aí pega direto na frustração da comunicação que não acontece. Quantas vezes a gente se pega explicando, tentando se abrir para alguém que simplesmente não está disponível. Seja por teimosia, distração ou porque a pessoa ainda não desenvolveu aquela escuta mais empática, sabe? A nossa tentativa de se fazer entender existe, é real, mas bate numa porta fechada. O diálogo não flui. E essa sensação de falar sozinho isola muito, né? Aí o terceiro exemplo, tentando permanecer onde já não há porquê, ele toca num ponto um pouco diferente. Talvez mais ligado à nossa dificuldade de soltar, de desapegar. Acho que sim. Tem a ver com a inércia, sabe? Aquele conforto do que a gente já conhece, mesmo quando o conhecido já ficou ruim pra gente. Pode ser o medo de mudar, o receio do novo, que prende a gente num emprego sem graça, num relacionamento que já acabou, em hábitos que não servem mais. O motivo para estar ali sumiu, mas a força para sair ainda não apareceu. É difícil reconhecer e aceitar o fim dos ciclos, né? Nossa, esses três exemplos, amar sem espaço, tentar entender sem escuta, ficar sem motivo, eles mostram muito bem essa dinâmica de tentar fazer a coisa certa no lugar errado. Boas intenções que se perdem. E aí vem a frase que, para mim, é o coração do texto. O grande alívio. E ainda assim, não há culpa nisso. Essa é a frase-chave, né? O texto oferece uma espécie de absolvição.
Não de responsabilidade, claro, mas daquela culpa que paralisa. Aquela vozinha que fica dizendo que a gente falhou, que a gente é inadequado por ter errado o alvo. A perspectiva aqui não é de falha moral, entende? Exatamente. E no lugar da culpa, o autor coloca outras coisas que ele vê ali. Ele diz: a busca. Mesmo na tentativa frustrada, tem um movimento, uma vontade de achar algo melhor. E tem a vontade de ser certo num mundo que vive distorcido. Que frase forte é essa? Sugere um desejo de integridade, de viver de acordo com valores, mesmo quando o mundo lá fora parece todo torto, desalinhado. Essa vontade de ser certo é fundamental. É reconhecer a aspiração ética, existencial, por trás do que a gente faz, mesmo quando dá errado. E por fim, o texto aponta para algo mais sutil, mas talvez o mais persistente. Há uma fé silenciosa. Essa fé silenciosa me deixou pensando o que seria isso exatamente? Uma intuição, uma teimosia boa do coração? Eu vejo como uma mistura disso, sabe? É aquela crença lá no fundo, muitas vezes nem consciente, de que em algum lugar, em algum momento, as coisas vão se encaixar pra gente. É a esperança que resiste, aquela de que em algum canto a vida vai finalmente nos reconhecer e dizer: é aqui o teu lugar. É quase um arquétipo da jornada pessoal, sabe? A convicção de que pertencimento de verdade existe e a gente pode alcançar. Ah, então não é necessariamente algo religioso. É mais uma confiança no processo da vida mesmo, na possibilidade de se alinhar. Exatamente. Funciona como um motorzinho interno. É o que faz a gente levantar depois da queda, tentar de novo depois de uma decepção, buscar outra coisa depois de perder um emprego. É acreditar que ser visto, compreendido, aceito é possível. Sem essa faísca de fé silenciosa, o peso dos lugares errados e de um mundo distorcido seria esmagador, levaria a gente a desistir. Essa fé alimenta a persistência. E essa persistência parece ser muito valorizada no texto. Aí a gente chega numa parte que soa quase como um conselho direto. Não precisa se apressar. Isso vai tão na contramão da nossa cultura hoje, né? Tudo para ontem, produtividade máxima, sucesso instantâneo. Totalmente na contramão. O texto propõe um outro ritmo para essa busca interna. Sugere que achar o nosso lugar, o nosso sentido, não é uma corrida de 100 metros. É mais uma caminhada longa, sabe? Com pausas, desvios, aprendizados. A pressa, nesse caso, pode até atrapalhar a descoberta real. Junto com essa calma vem o perdão, né? Não precisa se culpar por ter errado de direção. Ah, se fosse fácil internalizar isso. A gente fica remoendo tantos e se, os caminhos que não pegou, as escolhas que hoje parecem erradas. É um convite muito poderoso à autocompaixão. O texto sugere que esses erros de direção não são fracassos definitivos, são informações valiosas. São placas que mostram onde não é o nosso lugar, o que não funciona pra gente. Cada lugar errado ajuda a refinar a nossa bússola interna, sabe? Se a gente estiver disposto a aprender com aquilo, em vez de só se culpar. Ver o erro como um dado, não como uma sentença. Isso conecta super bem com a metáfora seguinte que eu achei linda. O tempo, esse velho mestre, sabe conduzir os passos de quem insiste em caminhar. O tempo como guia, não como inimigo. Mas tem uma condição aí, né? Precisa insistir em caminhar. Não é ficar parado. Precisamente. Não é para ficar sentado esperando a vida resolver tudo. A sabedoria do tempo se revela para quem continua se movendo, quem persiste na busca, mesmo sem garantia, mesmo tropeçando. A ideia é que a própria jornada, com os ajustes e o que a gente aprende, vai, com o tempo, aproximando a gente de um lugar de maior congruência, de encaixe. É uma confiança no processo, mas que precisa da nossa ação contínua. Ah, então é tipo uma parceria? A nossa ação e o fluxo do tempo, da vida, trabalhando juntos. É uma ótima forma de colocar. E essa parceria, essa caminhada persistente que o tempo guia, leva à promessa final do texto. Uma hora ou outra, tudo se encaixa. Não é mágica, né? É o resultado natural desse processo todo.
buscar, aprender, se conhecer. Que acontece com a experiência. Tem uma confiança ali, numa certa ordem das coisas que acaba se revelando para quem não desiste de achar seu lugar nela. E o texto fecha com uma nota de otimismo que, nossa, aquece o coração. Tudo ao seu tempo. E quando for o teu, vai ser bonito. Vai ser sim. Não é só um encaixe funcional, né? É a promessa de beleza, de harmonia, de uma satisfação profunda quando esse alinhamento acontece. Essa promessa de beleza é muito importante. Ela dá sentido para a busca toda. Valida o esforço, a paciência. Se a gente junta todas essas ideias, a perspectiva que o texto oferece é transformadora, sabe? Ela pode aliviar uma carga imensa de autocrítica, de perfeccionismo que tanta gente carrega por aí. E como essa perspectiva pode ajudar a gente no dia a dia, assim, na prática? Olha, em vez da gente se julgar sem dó a cada passo em falso ou julgar os outros com a mesma régua dura, a gente pode começar a olhar para as jornadas, a nossa e a dos outros, com mais compaixão. Tentar enxergar a busca que está por trás das ações, mesmo as mais atrapalhadas. Reconhecer aquela vontade de ser certo, a tentativa de amar, de compreender, de pertencer, que muitas vezes está na raiz do que parece só um erro. Isso não quer dizer ignorar consequências, claro, mas muda a qualidade da nossa interpretação e, por tabela, das nossas relações. Entendi. É como ter um olhar mais generoso para a complexidade que é ser humano, né? Tanto para a gente quanto para os outros. Exatamente isso. Reconhecer que está todo mundo, de um jeito ou de outro, nessa busca silenciosa, tentando achar seu lugar num mundo que nem sempre facilita as coisas. Então, para a gente amarrar aqui o que a gente explorou a partir desse trecho do Theo Bin Alves, tem essa busca humana fundamental por pertencimento, por sentido, e uma ideia central é essa possibilidade de olhar para os nossos erros, para as frustrações, não como falha de caráter, mas como parte dessa busca mesmo. Tentativas genuínas, só que feitas em lugares errados. Isso. E daí vem o convite para ter paciência com a gente mesmo, para ter autocompaixão, para largar a culpa por ter errado a rota. O texto também destaca a força de uma fé silenciosa na possibilidade de achar esse lugar e a confiança no tempo como um guia para quem persiste, para quem insiste em caminhar. E, no fim, a esperança, que conforta, né? De que esse encontro final com o lugar certo, quando chegar a hora, vai trazer não só encaixe, mas beleza, satisfação. Acho que um aprendizado-chave aqui é: nossos erros de caminho podem ser vistos mais como dados de navegação do que como falhas morais para sempre. Sem dúvida. E outro ponto essencial, a jornada em si, o ato de persistir na busca, insistir em caminhar, é validado como fundamental. Passar pelos lugares errados não é um desvio ruim, é parte integrante do processo de descobrir onde a gente realmente pertence. Essa persistência no movimento é que permite ao tempo e à experiência nos guiarem, né? E para quem está acompanhando a gente, fique então uma reflexão para levar, inspirada por essa conversa. Considerando essa nossa busca silenciosa e muitas vezes difícil pelo nosso lugar, como será que a gente pode, afinar a nossa sensibilidade? Como cultivar a percepção não só para celebrar quando a gente sente que achou o lugar certo, mas também para conseguir reconhecer, com gentileza, sem aquela culpa que paralisa, quando um ciclo acabou e é hora de deixar um lugar errado para trás. Entender essa saída não como um fracasso, mas só como o próximo passo necessário na nossa caminhada. Fica aí para a gente pensar, né, Sam?